Olá a todos, espero que todos se encontrem bem. Meu nome é Marcel Marques, sou membro do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, estou aqui junto com o Dr. Fagner Sandes, também membro do Instituto, do IBDR. Nós estamos aqui diretamente de Portugal para trazer boas notícias bastante relevantes e importantes para nós que defendemos a liberdade religiosa, que é o Dia da Liberdade Religiosa em Portugal, dia 22 de junho. Então, eu quero destacar, antes de nós começarmos um bate-papo simples aqui sobre um pouco do que estamos fazendo, o que o IBDR também já vem fazendo na Europa, que já várias iniciativas, né? O IBDR já esteve aqui na Europa por 2 ou 3 oportunidades, fazendo conferências, né? A Conferência Luso-Brasileira de Direito e Religião. A última foi agora em abril, que acompanhou a realização do primeiro curso Direito e Religião, realizado na Universidade Autônoma de Madrid, ao qual sou suspeito para falar, porque participei como aluno, saí de lá bastante empolgado por conta dos muitos conhecimentos que o direito religioso realmente permeia todas as áreas das nossas vidas. Tem toda a relação com um sistema de crença, que não está ali no âmbito do núcleo de proteção da liberdade religiosa, mas também temos o direito de crença e o direito da liberdade religiosa, que é expressar a sua, a sua fé, seja ela qual for. Então, tive essa oportunidade de estar junto com o IBDR desde o ano passado, na primeira conferência. Tivemos a segunda conferência, inclusive, está transmitida no YouTube, com a participação, inclusive, do Dr. Fagner, que falou brilhantemente sobre o aspecto do direito laboral e a liberdade religiosa, e também o professor doutor Jonatas Machado, que falou sobre o discurso de ódio. Então, acho que nós temos um material muito grande para falar em pouco tempo, e decidimos focar em aspectos práticos da nossa atuação. O que nós, como advogados, aqui na Europa, podemos fazer no âmbito do direito religioso. Então, vou passar a palavra para o Dr. Fagner também, se quiser se apresentar. Acabei que não me apresentei, mas sou advogado no Brasil e em Portugal. Estou muito feliz e realizado aqui nesse país maravilhoso, tão maravilhoso quanto o Brasil. Tenho me especializado no direito religioso, na defesa das liberdades, e um campo novo para mim, fantástico. Estou muito apaixonado mesmo por conta dos direitos, da defesa dos direitos fundamentais. Sou estudante de mestrado, faço a pós-graduação também em Direito Religioso, promovido pelo IBDR em parceria com a Universidade Evangélica, e também componho a Comissão de Liberdade Religiosa da OABDF. Acabei de ser empossado e espero poder trazer bastante contribuições ali também e aprender junto com os demais colegas. Vou passar a palavra agora para o Dr. Fagner. Obrigado, doutor Marcel, pela concessão da palavra. Para a gente é uma honra muito grande estarmos aqui nesse canal, que é um canal de propagação do direito religioso e da liberdade religiosa. E aproveito, inclusive, para destacar a importância do IBDR, não apenas no plano do direito brasileiro, mas no plano do direito internacional, em outros países, como já citado pelo meu colega, doutor Marcel, aqui em Portugal, particularmente. Nós temos uma tarefa muito árdua junto ao IBDR e pelo IBDR na defesa das liberdades, em especial a liberdade religiosa. Nós emitimos pareceres em diversas situações, em incontáveis contextos de violação à liberdade religiosa. Violações, às vezes, ostensivas, violações educadas, e é óbvio que nós fazemos isso com todo o amparo normativo
dentro da normatividade do direito internacional, da normatividade do direito interno. Então, o IBDR tem feito um trabalho muito gratificante em prol daquilo que, às vezes, é muito relegado por quem deveria ser o guardião das liberdades, que é o Poder Judiciário. Então, quero destacar aqui a atuação do IBDR. Eu, como membro do IBDR há 5 anos, também faço parte do grupo de estudos constitucionais e legislativos, também sou um dos pareceristas, relator de uma temática específica. Então, nós temos muito prazer no que fazemos, porque buscamos sempre tratar a liberdade religiosa com muito esmero, com muita atenção, com muita cautela, porque, de fato, sem a liberdade religiosa, que nós consideramos a primeira das liberdades, nós não conseguimos avançar com as demais. Porque quando falamos de liberdade religiosa, estamos falando com a dignidade da pessoa humana, com o exercício da cidadania, com respeito ao pluralismo, que é uma das vertentes mais basilares em um Estado democrático. Daí porque, então, eu quero deixar registrado e ressaltar a importância do IBDR na atuação não apenas no direito brasileiro, mas também no direito internacional. E para concluir a minha fala introdutória, como o doutor Marcel já disse, meu nome é Fagner Santos, eu sou advogado no Brasil e Portugal também, sou mestre em Direito Constitucional, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho, autor de algumas obras jurídicas, e, além disso, hoje, atualmente, nos últimos anos, eu tenho me dedicado à pesquisa sobre a liberdade religiosa no âmbito das relações de trabalho, ministrando cursos, palestras e conferências sobre essa temática, que também é muito importante e que, às vezes, é muito mal compreendida, porque as pessoas querem separar a pessoa do trabalhador da pessoa religiosa, quando, na verdade, é impossível, né, nós separarmos essas duas pessoas que fazem parte de um só. De toda sorte, fica aí a minha breve apresentação, eu devolvo a palavra para o Marcel para que ele possa prosseguir com os nossos trabalhos. Doutor Fagner, muito obrigado. Olha só que curioso, né? Primeiro, falar para as pessoas que estão aqui nos assistindo que o nosso interesse era de que estivéssemos pessoalmente juntos, né? Você está ali mais no centro de Lisboa, estou aqui mais para o lado de Cascais, mas infelizmente por conta do volume de trabalho de ambos, não conseguimos estar aqui juntos fazendo aqui até um formato podcast. Mas vamos para frente, vai dar tudo certo. Doutor Fagner, você destacou a questão do direito internacional, né? E o engraçado é que o Brasil foi descoberto lá para 1500, né? E, claro, não poderia ser diferente, trouxemos toda essa bagagem de influência judaico-cristã na formação da nossa sociedade. Quando estive lá, por ocasião, nesse curso na Universidade Autônoma, como você falou do direito internacional, me lembrei que as decisões do Tribunal Interamericano e o Tribunal Americano, eles consideram muito as sentenças do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, entende? Então, como é importante nós estarmos aqui fazendo os nossos estudos, as nossas atuações, para poder contribuir com essa troca de informações que o IBDR faz questão de fomentar e nas suas atividades, tanto acadêmicas quanto profissionais. Então, você me fez lembrar outra coisa, doutor, que agora nós temos ali os Jogos Olímpicos da França, em 2024, e na França nós sabemos a realidade, lá não é um Estado laico, lá é um Estado laicista, né, em que há um repúdio, né, da expressão da fé, né, da religiosidade na esfera pública. E nos Jogos Olímpicos de 2024 não será permitida a manifestação religiosa por parte dos atletas. Então, são uma das áreas das nossas vidas que o direito religioso tem influência. Se nós formos parar agora para falar de todas as áreas e em todos os casos práticos que existem, será muito complicado, porque, por exemplo, o próprio tribunal, quando vai discutir, Tribunal Europeu, recebe, acho que, cerca de 1.500 demandas por dia. O tribunal, para julgar cada questão ali, cada
processos de discussão de violação de direito humano, principalmente viés religioso, demoram um ano para julgar. Então é muito complicado. Lá, esse Tribunal Europeu, inclusive, ele é composto por 46 membros do Conselho da Europa e a Rússia não faz parte. Essas são algumas curiosidades que aqui trazemos para vocês. Agora, em termos de Dia da Liberdade Religiosa de Portugal, nós temos aqui um país relativamente pequeno, mas que se concentra em mais de 100 nacionalidades, com uma diversidade religiosa muito grande. Havia uma legislação anterior, de 1971, da Lei de Liberdade Religiosa, mas que as minorias não eram contempladas, elas tinham um tratamento diferenciado. Então, com essa lei de 2001, as minorias passaram a ter um tratamento mais igual. A única ressalva que talvez eu faria, e já para passar a dividir a palavra com meu amigo, é com relação à igual consideração entre as organizações religiosas. Todas são livres de manifestação, de exercício e tudo mais. Entretanto, há algum tratamento diferente em relação à radicação das organizações religiosas, que no Brasil não há, né? Nós temos lá o artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal, que é plena. Claro que a definição de religião é algo que precisa realmente ser uma religião, mas aqui em Portugal há alguns critérios, né, que diferenciam o assentamento, né, a radicação, o tempo, né, de atuação aqui no território. Bem, com a palavra aí, doutor. Sinto falta aqui da gente estar junto. Obrigado, meu caro. Na próxima, vamos tentar fazer isso. Vai ser realmente Vamos. mais dinâmico, né? Digamos assim. Agora, Assim. Marcel, você tocou em algo que é fundamental, o Estado laico. Porque a grande maioria das pessoas não compreende bem o que é ser um Estado laico ou a laicidade estatal. E entendem, né, por não se aprofundarem nisso, como diz o nosso presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, se repete tanto, o Estado é laico, o Estado é laico, o Estado é laico, isso vira um mantra. Ou seja, se tanto repetir, mas sem entender, acaba se entendendo aquilo que não é para entender. Então, veja, o Estado laico não é um Estado avesso à religião. Pelo contrário, é um Estado que pode cooperar, que pode colaborar, tem todas as características, né, que nós conhecemos, mas não vem ao caso, senão seria uma live inteira para falar só sobre as características do que é um Estado laico. Alguns países têm todas, outros têm alguns, outros têm menos, outros têm mais, como é o caso de Portugal, um pouco diferente do Brasil. Mas, de uma forma ou de outra, né, o Estado laico é aquele que não é avesso à religião, não é aquele que inibe as práticas religiosas, não é aquele que vai contra as práticas religiosas. E nós temos assento, inclusive, para dizer o que estamos a dizer, com base na jurisprudência dos tribunais na Europa, por exemplo, com algumas ressalvas, no Supremo Tribunal Federal do Brasil, no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, ou dos Direitos Humanos, enfim. Existe uma variedade de decisões que dão substrato àquilo que estamos dizendo. É diferente, como você pôs com muita propriedade, de um Estado laicista, que é um Estado que realmente quer acabar com a religião, não apenas no espaço público, e que está também no espaço privado, né? É claro que aí guardadas as devidas proporções de força e eficiência para esse tipo de medida. Mas, de uma sorte ou de outra, é bom que se ponha em tela essa questão de que o Estado laico é um Estado que respeita. E aí muitos dizem, o Estado é laico, então não posso ter religiosos no âmbito das entidades públicas, por exemplo, no âmbito de um parlamento. Ora, mas será que então aquele religioso ele vai ficar isento do pagamento de imposto de renda? Ele não vai ficar isento do imposto de renda, mas ele não pode ser um cidadão na sua plenitude. Ele é cidadão só no que convém? Isso é um argumento, né, de conveniência. Então, eu não posso afastar o todo pelo menos, mas eu posso incluir o menos no mais. Então, a gente tem que lembrar dessas questões. É basicamente dizer o seguinte:
ou eu uso a liberdade religiosa para incluir, ou eu estou segregando. E como eu estou num Estado democrático, tanto em Portugal quanto no Brasil, nós vamos pensar na liberdade religiosa como uma liberdade inclusiva, e não uma liberdade de exclusão. Senão eu vou estar, na verdade, criando castas sociais com base naquilo que é um direito natural, humano e fundamental, que é a liberdade religiosa. Agora, indo efetivamente para a nossa temática, né, que merece a nossa atenção especial hoje, por que o dia 22 de junho isso comemora a liberdade religiosa em Portugal? Porque foi no dia 22 de junho de 2011, de 2001, que entrou em vigor a Lei da Liberdade Religiosa de Portugal, que você já citou ainda há pouco, a Lei número 16 de 2001. Essa lei, então, entrou em vigor no dia 22 de junho e ficou, então, esse marco comemorativo. E aí, meu amigo, é importante a gente lembrar que Portugal também é um Estado laico, Portugal é um Estado que respeita, né, a liberdade, o direito inviolável de crença e a liberdade religiosa, mas também é um Estado que tem perseguição religiosa. E veja, isso não é um privilégio de Portugal, nós sabemos, né? A perseguição religiosa ela acontece em vários países, mas em países em que a liberdade religiosa ela é vista de fato de uma forma diferente por aqueles que estão, né, no comando da nação, deveria ter um pouco mais de atenção para aqueles que querem exercer a liberdade religiosa. Senão nós viramos, na verdade, um estado de hipocrisia constitucional. E também, por que não, legislativa no plano infraconstitucional. E aí fica a minha questão, o Marcel. Nós, como advogados, né, no âmbito do direito religioso, a liberdade religiosa, o que nós temos visto como perseguição religiosa, como condutas que se classificariam como algo que vai contra aquilo que é o primado, o axioma maior da Constituição e também da liberdade religiosa. Eu acho que vale a pena a gente exemplificar, né, dar pelo menos uns dois exemplos que como algo que seja edificante para aqueles que estão aqui conosco e percebam realmente, né, o que é efetivamente um Estado laico, um Estado que tem uma lei de liberdade religiosa e como, na verdade, essa liberdade religiosa ela é posta em prática na sua defesa no dia a dia. Eu estou gostando, eu estou curtindo muito te ouvir. Eu sempre gosto da forma que você expõe as suas ideias. Eu fico sempre muito satisfeito, Fagner. Olha só, eu posso citar um exemplo prático para dizer assim: nós geralmente queremos ser muito compreendidos, mas quando estamos diante do diferente, daquilo que não estamos habituados, a gente costuma rejeitar, né? Temer o desconhecido. Em Portugal, a gente se depara com essa diversidade religiosa de uma forma muito intensa, né? Na minha universidade, por exemplo, havia um determinado horário que eu não conheço, né? Em que um aluno, colega de não da minha sala, mas de outro curso, ele pegava numa boa com seu hábito religioso, uma vestimenta que eu não sei qual o nome que se dá, aquela roupa masculina, muçulmana, e ele ia numa boa, estendia o tapete dele num cantinho, com discrição, fazia as orações dele. Uma coisa que não seria legal, e isso não tem nada a ver com o exercício da liberdade religiosa, com a privação da liberdade religiosa, mas tão somente a questão de bom senso, era se ele fizesse isso no meio do corredor, entende? No meio do corredor, por quê? Né? Tem outro lugar para fazer. Então, esse aluno, ele é uma pessoa que tem muito bom senso. Ele foi lá, sabe da fé dele, dos ritos que ele precisa cumprir, foi lá para o cantinho e fez. Uma boa. Temos visto também aqui, ali no Infante, né, no Monumento Infante ali, um pregador, aquele que prega na praça pública, e com veemência, com muita força.
e ele foi indagado por um cidadão, né? Porque esse pregador ele era brasileiro. Um cidadão veio falar, mas precisa falar dessa forma, precisa gritar. Ele fala, eu preciso levar luz para as pessoas. Ele também está no exercício de direito dele, não está impedindo o direito de ir e vir de ninguém. Quem quiser ouvir, ele estava lá no ponto específico e tal. Outra coisa que fica complicada é você, por exemplo, tem uma determinada região que eu ainda não passei por lá, em que quando vão fazer as orações parece que fecha tudo, porque é muita gente. E aí nós temos uma coisa que o professor Jonatas Machado, inclusive diretor da Faculdade de Direito de Coimbra, fala da necessidade da acomodação. Então, o que que o Estado pode fazer? Jamais restringir o exercício dessa liberdade, mas de acomodar, né? Então, há uma mesquita ali, a outra sendo construída em outro concelho aqui de Portugal, e alguma coisa precisa ser feita, mas nunca para restringir, sempre para permitir que as pessoas manifestem a sua fé. Há uma outra situação que tem muito imigrante hindu. Eles usam aquele turbante bem identificado. Tem uma área dessa religião que eles usam um artefato religioso que parece uma faca, mas me parece que não é uma faca. E é um artefato religioso. Então, nós precisamos compreender, nós sempre queremos ser compreendidos, maioritariamente cristãos. Para nós, muitas vezes é fácil, e ainda assim há certa perseguição, bastante. Agora, procuramos compreender as religiões, essa diversidade, o pluralismo religioso, como o Fagner falou. Precisamos. Dá para conhecer todas as religiões? Não dá, mas dá para perguntar, dá para conversar, dá para conviver e, principalmente, exercer o proselitismo. Eu posso naturalmente falar sobre a minha fé com outra pessoa, ela pode falar a dela para mim, e nós temos aquela famosa, que os doutrinadores dizem bastante, sobre o mercado de ideias. O proselitismo é algo que pode ser exercido com liberdade religiosa, com tolerância. Se o outro tem uma fé e eu tenho a minha, ótimo. Eu posso tentar convencê-lo, sem conversão forçada, é claro, que a minha é melhor, que a minha leva para Deus e que a dele não leva. Pode-se. E aqui mora um grande perigo que eu vou passar aqui para o doutor Fagner, se quiser, vamos fazer um bem bolado, porque é o seguinte, quando a gente discorda da religião de outro, nós não estamos aqui fazendo um discurso de ódio, nós estamos exercendo o direito de proselitismo, nós estamos exercendo o direito de dizer que o nosso é melhor. Sim, talvez o dizer que é melhor é algo que já incomode, né? Porque, afinal, nós devemos respeitar todas as religiões, mas nós estamos falando aqui de uma crença, de algo que não pode ser arrancado de dentro de nós. Então, o outro também tem a sua crença. Eu posso expressar a minha e dizer que ela é a única que leva à salvação. E ponto final. Não significa que haja um discurso de ódio, porque o discurso de ódio tem umas características que, inclusive, estão bem pautadas, bem definidas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também aqui na Europa, né? Então, discordar não significa ter ódio pela fé do outro. É simplesmente ser diferente, né? E também não acolher, não aceitar o que o mundo secularismo prega do que a religião prega. Quando se fala Estado laico, nós estamos falando poder temporal, político, secular, não interfere nos dogmas das religiões. As religiões têm os seus dogmas, acreditam que é daquela forma que se deva viver moralmente, e o Estado não tem nada que ver com isso, não pode mudar a Bíblia. Então, se na determinada religião diz que determinada conduta social é pecaminosa, ela é pecaminosa sim,
e essa opinião deve ser respeitada. Assim como está quem está vivendo no mundo secular, sem considerar condutas morais que as religiões prezam como valiosas, tem todo o direito disso, de fazer e serem aquilo que são, e fazer aquilo que quiserem, mesmo que para os religiosos seja pecado, e está tudo bem. Isso não é discurso de ódio. Então, que o Fagner tem a acrescentar? Eu acho que você esgotou tudo, né? Você foi bem precisa nas suas falas. É, eu só queria exemplificar de uma forma bem contundente essa questão do discurso de ódio, né? Trocando um pouco as palavras do Marcel. Se, por exemplo, um pastor evangélico no púlpito da igreja, no altar, ele se volta para, obviamente, né, a assembleia, para a igreja e diz: olha, a prática de homossexualismo é pecado e a continuidade dessa prática vai levar, portanto, aquela pessoa que está numa condição pecaminosa ao inferno. Isso não é discurso de ódio. Goste você ou não goste, isso não é discurso de ódio. Queira você ou não, isso não é Exatamente. discurso de ódio. Ah, mas o Estado não pode intervir, que é o que o Marcelo está dizendo. O Estado não pode intervir de forma alguma naquilo que está no livro sagrado, que é o livro moral. Religião basicamente se define através da presença de três elementos, que nós chamamos de DMC, basicamente, tá? Divindade, moralidade e culto. Então, o livro sagrado, a Bíblia, né, para os cristãos evangélicos reformados, baseia o quê? Toda a ideia daquilo que é prática de pecado, e eu não posso dizer que aquilo é um discurso de ódio. Ora, mas eu, Fagner, não sou crente, não sou cristão, e eu sou homossexual. Então, eu não sei nem por que você está se preocupando. Se você não é crente, para você não tem esse liame de céu e inferno, né? Então, não faz a menor diferença. A gente tem que ter cuidado com isso, porque senão, quando a gente fala, esse tipo de discurso é um discurso de ódio, porque ele está criando discriminação. Pelo contrário, o que na verdade o discurso está dizendo é: olha, saia dessa prática, se converta, venha viver uma vida de santidade para que você possa, né, um dia viver no reino dos céus. Agora, se para você é indiferente isso ou não, se você não crê nisso, então não tem nem por que se sentir ofendido com esse tipo de discurso, que, volto a dizer, não é de ódio, goste você ou não goste. Diferente é, é o que eu tenho falado nas conferências onde eu vou nas igrejas. Tomem cuidado como vocês pronunciam a coisa. Porque, por exemplo, já teve uma vez veiculada aí nas redes um pastor que, infelizmente, disse: olha, os homossexuais vivem em pecado e se vão para o inferno já devem morrer. Aí é diferente. Aí é um discurso que incita realmente, né, uma prática discriminatória, que incita a intolerância. E nós temos que ser minimamente tolerantes, como o Marcel disse anteriormente. Então são coisas totalmente diferentes, porque essa segunda fala atinge quem é crente e quem não é crente. Então aí sim eu posso ter uma outra classificação. E aí, nesse caso, eu deveria concordar que, de fato, tem ali risco de ser classificado como um discurso de ódio realmente. Então, há situações Exatamente. e situações. A gente não pode generalizar. Agora, pregar a palavra de Deus, eu lamento dizer, né, para você que não acredita na palavra de Deus, ela não é uma prática de discurso de ódio. Ela é, na verdade, uma reprodução, ok, daqueles que o falam, do que Deus está dizendo. Então, se Deus diz que é, quem sou eu para dizer que não é? E Deus não vai ter discurso de ódio, venhamos e convenhamos. É isso, da mesma forma que as pessoas querem ser compreendidas, né? É via de mão dupla. Então, o Edson Fachin, em 2016, fixou ali no STF essa jurisprudência. O discurso de ódio ele ocorre quando há uma escalada de três elementos, né? Que é a parte cognitiva, que é de eu sou diferente A é diferente de B, a parte valorativa, eu sou diferente de B e sou melhor do que B, vamos dizer assim. Agora, em razão desses dois elementos, no terceiro, e de eu dizer que sou diferente, sou melhor e, em razão disso, o terceiro deve ser subjugado e restringido seus direitos, e dominado
extirpado, né? Ouvimos falas por aí de que quem diz que tem que extirpar. Isso é discurso de ódio. É isso. Então, há muitas falas que não tem nada a ver com discurso de ódio, certo? Que são simplesmente meras injúrias, no máximo uma calúnia, e há falas que são discursos de ódio e não são vistas como tal. Olha, passando para o encerramento, já por conta do tempo, nós temos outras coisas, outras áreas em que a atividade profissional do advogado, do jurista, na área do direito religioso, também envolve, né? Inclusive, Dr. Fagner e eu estamos aqui em Portugal, é inevitável a questão da imigração. Então, há, inclusive, o visto D7 para residência de religiosos, entende? Há esse visto específico para religioso. Há a necessidade. Fagner, ontem eu estive numa palestra na Federação dos Advogados Adventistas do Brasil. O doutor Tiago estava lá palestrando e houve um momento em que ele falou sobre a questão dos estatutos, né? E aí, na troca dos estatutos das igrejas. Então, na troca de experiências, foi dito que deveriam atualizar os estatutos. E ele respondeu sabiamente que o termo correto não seria atualização, seria, antes de mais, o retorno, o respeito às raízes da crença de cada organização religiosa. Porque você fazendo o estatuto de acordo com o que aquela determinada crença, independente de cristã, tem várias denominações, o que aquela organização acredita, o advogado auxiliá-lo a colocar, para não ter que se preocupar com o que o mundo lá fora diz. Porque se chegar e entrar dentro da instituição religiosa e querer impor o seu jeito de ser, simplesmente, olha, aqui nós não acreditamos nisso, aqui funciona assim, assim, assim. Não adianta reclamar, o Estado é laico, não interfere na crença, na Mas, expressão religiosa Mas, da ô Marcelo, pessoa. isso que você está dizendo é importantíssimo, porque isso é uma das facetas da liberdade religiosa, o respeito à auto-organização das instituições Exato. religiosas. Então, não pode o Estado trazer um dogma. É como se o Estado tivesse, por exemplo, no ensino religioso, nas escolas, né, públicas, que é facultativo, nós sabemos, estabelecendo aquilo que vai ser dito ou não dito, né, numa ministração dentro da sala de aula, através dos dogmas que ele quer que sejam colocados. Ora, aí o Estado estaria não só interferindo, mas talvez até criando uma religião. E nós sabemos que um Estado laico tem que ter essa separação, né? Não é um Estado confessional, é separação entre o secular e o religioso, entre o campo político e o campo celestial. É isso. Então, do contrário, é uma intervenção indevida do Estado, de fato, né, no âmbito da liberdade religiosa. Meu caro, é, Certo. como você disse, né, para a gente não avançar muito aí na hora, teríamos muito mais coisas a falar aqui. Eu acho que a gente pode fazer isso de uma forma mais constante, de uma forma mais, digamos assim, frequente, essas lives. Se o IBDR assim nos permitir, tenho certeza que nos permitirá. E Vai aí, ter que ser pessoalmente. a gente faz no modelo podcast. Tem essa agenda. Mas eu espero O que, de dia vinte e fato, tenha dois, o dia vinte sido. e dois chegou, o dia 22 chegou e tivemos que fazer isso, né? Então, eu peço desculpa por ter cortado a sua palavra, mas apenas para dizer que estamos aqui trazendo essa confraternização. Portugal leva isso de uma forma muito séria. Há uma união aqui de várias religiões, tanto na Comissão de Liberdade Religiosa, que acho que a gente acabou esquecendo de mencionar, que é um órgão independente, autônomo, ligado ao Ministério da Justiça, que congrega os líderes das religiões principais aqui, que avaliam, emitem pareceres, fazem várias coisas interessantes, e também do diálogo interreligioso. Tem um grupo que eu acho que eu não me lembro agora exatamente o nome, mas que são representantes de todas as religiões, e aqui todos buscam consenso, fazem vários eventos juntos. É muito interessante o que acontece aqui. Então, quero parabenizar a nação portuguesa
por ter avançado com a lei de liberdade religiosa. Não sei se é o caso, né? Porque na Constituição brasileira já é muito clara. Há tese de doutoramento sobre isso, né? Um projeto para ser apreciado. Em alguns estados brasileiros eu sei que há essa lei de liberdade religiosa, mas é isso. Realmente precisamos de outras oportunidades para falar um pouco mais, dizer para os nossos amigos que estão no Brasil que estamos aqui de portas abertas, de braços abertos, o que precisarem, o IBDR está aí, nós também estamos aqui como membros ativos do Instituto e agradecer. Peço desculpas se houve alguma falha, foi um pouco de última hora por conta da agenda, mas esperamos ter outras oportunidades para falar mais sobre liberdade religiosa. Então, meus parabéns para Portugal com a sua lei de liberdade religiosa, dia 22 de junho. É isso. Agradeço a todos aí que estiveram com a gente. É, E se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para encaminhar. Essas dúvidas serão sanadas, sem dúvida alguma. E parabéns, Portugal. Parabéns por esse dia importante, por mais esse marco. É um marco importante para toda e qualquer república. Até porque existem também, né, situações que merecem uma atenção muito especial quando se fala aí de liberdade religiosa, e Portugal tem feito isso, né? Claro que nós sabemos que existem algumas mazelas de uma parte ou de outra, mas o Estado tem caminhado, né, para o cumprimento da missão constitucional, que é respeitar a liberdade de crença e a liberdade religiosa. Parabéns, Portugal. Obrigado a todos aí por estarem com a gente. Obrigado, IBDR, por estar ganhando o mundo cada vez mais. E essa é a nossa missão, a defesa da liberdade religiosa. É uma defesa que nós fazemos todos os dias e fazemos com muito amor. Um grande abraço a todos e até a próxima. Grande abraço, até a próxima.